Artesanatos de 12 regiões brasileiras já contam com o registro de indicação geográfica. O trabalho é uma parceria entre o SEBRAE e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. A conquista de ser reconhecida como uma IG começa com a identificação do potencial das regiões. Depois disso, os artesãos passam a ser orientados sobre o processo de solicitação de registro. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com a analista de inovação do SEBRAE, Maíra Santana. Maíra, muito bom dia para você. Seja bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, obrigada. Maíra, o que seria essa indicação geográfica? Explica para a gente. Indicação geográfica é um registro emitido pelo INPI para todos os nomes geográficos relacionados a que tenham produtos ou serviços característicos de um determinado território. Então, algum território que tenha algum produto ou serviço que seja reconhecido pela sua reputação, ou que esse produto ou serviço tenha características muito específicas em decorrência do local, do território, isso pode ser uma indicação geográfica. Então, é assim que se dá esse processo de reconhecimento, correto? Isso. O que a gente fala, né? É importante que, se você conhece alguma produção, a gente está falando aqui no caso de artesanato, né? Alguma região que é bem reconhecida por um artesanato ou que tem uma matéria-prima muito específica, ele tem potencial para ser indicação geográfica. Por exemplo, a gente pode falar do capim dourado do Jalapão. É uma matéria-prima onde são produzidos vários artesanatos específicos de lá e é uma matéria-prima só do Jalapão. Então, é possível uma indicação geográfica, sim. Por outro lado, você tem outros territórios que são pela sua reputação, né, também. Por exemplo, o bordado de Caicó. É uma região, o Caicó sempre foi muito famoso pelo bordado e hoje é uma indicação geográfica registrada. É importante passar pelos processos de diagnóstico para saber se ele de fato é um potencial, se atende aos requisitos colocados pelo INPI, depois passar por uma fase de estruturação, que é preparar esse território e para o território, inclusive, entender, compreender o que é uma indicação geográfica e a importância dessa indicação geográfica, para depois sim fazer o registro no INPI. Maíra, ao conseguir ser reconhecida como indicação geográfica, esses artesãos eles acabam aí ampliando, claro, novas oportunidades de mercados, não é isso? Com certeza. Porque primeiro que a estruturação para virar uma indicação geográfica precisa adaptar a produção para que tenha mais qualidade, para que você tenha um padrão de produto. Então, isso já melhora, diminui custo de produção, já melhora a organização produtiva e depois que você tem o registro, você ganha valor de mercado. Então, passa a ser um produto diferenciado, ele tem um selo de identificação. Esse selo de identificação garante que aquele produto vem de um território, que ele passou por um processo de qualidade, que ele consegue ter rastreabilidade. Então, isso gera mais valor de mercado, ele consegue ampliar não só nacionalmente como internacionalmente. Sem contar diversas parcerias que ele pode fazer por garantir que aquele produto é, de fato, parte de uma cultura local, vem de um território que tem aquela produção como sua principal característica. E Maíra, a arte dos artesãos já conta com 12 indicações geográficas registradas no país e, claro, né, trazem aí um pouco da nossa riqueza brasileira, correto? Correto. Hoje são 12, a gente espera que tenham cada vez mais. Então, estamos aí fazendo diagnóstico de outras indicações geográficas, para no futuro o Brasil ter mais, a gente tem potencial para muito mais indicação geográfica de artesanato, mas hoje, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça as 12. A gente tem paneleiras de goiabeira, em Goiabeiras, no Espírito Santo, a gente tem no Jalapão, capim dourado, que eu já falei, tem estanho, tem no São João del Rei, em Minas, as peças artesanais em estanho, Opalas de Pedro II, no Piauí, vamos lá, Renda Renascença no Cariri Paraibano, a gente tem o bordado filé de uma região lá de Alagoas, que agora eu esqueci o nome da região, Caicó, bordado de Caicó, vamos ter também
Vamos lá, se eu lembro de não sei se eu vou lembrar de todas, mas é muito diverso, assim. O importante é que o território já seja reconhecido por aquela produção, né. E o Brasil tem um potencial gigante no artesanato de norte a sul do país. Além de tornar aí um ambiente econômico e favorável, principalmente para os pequenos, não é, Maíra? Certeza, com certeza. A produção artesanal, ela já em essência, né, dos pequenos negócios, então e geralmente são produções coletivas. A indicação geográfica, como eu estou falando de uma produção de um território, eu estou trabalhando com vários artesãos daquele mesmo território, então a gente está beneficiando vários pequenos negócios de uma região. A gente aumenta a oportunidade de negócio, como a gente já falou, melhora as condições produtivas, melhora a governança. Então, é muito importante assim, esse registro, inclusive para diminuir possibilidade de cópia, né? A gente ter sempre a garantia de que aquele artesanato está vindo de mãos de quem de fato sabe e faz parte daquela cultura. Maíra, o que é que esses artesãos eles aprendem na prática com essas indicações geográficas, com esse reconhecimento, na verdade? É importante. Dos requisitos para ter indicação geográfica é a construção de um caderno técnico. Esse caderno técnico entra no detalhe da produção. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma renda, a gente vai mapear todos os pontos dessa renda. Então, às vezes, os artesãos descobrem pontos que uma artesã faz e ele não fazia. Então, aumenta a pluralidade, a diversidade da produção. Aí ele consegue, ele resgata toda a história daquela técnica para construir aquele caderno técnico e, principalmente, estabelece um padrão de qualidade. Então, faz o detalhamento do processo produtivo, todas as etapas de produção, o mapeamento dos pontos, como eu falei, para aí sim garantir o produto com uma qualidade mais alta, né? Verdade. Maíra Santana, quero agradecer aqui sua participação com a gente ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, sim. Bom dia.